Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Gente que Empreende. Aqui nesse espaço a gente fala de inovação e empreendedorismo porque eu acredito que só unindo essas duas coisas a gente tem crescimento de verdade. E hoje a gente vai falar de inovação em um mercado que é super regulado e mais do que isso, a gente vai falar também de como a inovação é importante para o empreendedor enfrentar os altos e baixos desse caminho. Antes de apresentar meu entrevistado aqui, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, isso é importante pra gente. Também quero agradecer aos nossos apoiadores aqui, o Estúdio Vida Moderna e também ao iTech, o Gente que Empreende só acontece por conta deles. E meu entrevistado de hoje é Pedro Pires. Isso. Eu ia misturar o seu nome com a empresa, que é Split Risk, certo? Vamos contar o que é a Split Risk? Porque eu falei que é uma inovação em um mercado super regulado. Bacana. Vocês trabalham com um seguro de um jeito totalmente diferente, né? Perfeito, Juliana. Primeiro, obrigado pelo espaço, pela oportunidade. A gente faz um pouquinho diferente, né? A gente está num mercado muito tradicional, um mercado altamente pragmático e que tem um regulador que acompanha de perto a conduta desse mercado, né? O mercado de risco, supervisionado pela SUSEP, é um mercado que tem pouca inovação porque é um mercado que tem regras muito rígidas para garantir a solvência e, principalmente, a garantia que o segurado tenha a indenização garantida, né? Então, acho que existe um motivo dele ser altamente regulado. E nós trouxemos inovação tentando criar um modelo de criação de produtos, mas dando espaço para quem entende da realidade dos consumidores, então o que nós chamamos aí dos empreendedores espalhados pelo Brasil, do que necessariamente nossa equipe de atuários e técnicos que fazem os cálculos matemáticos para viabilizar as apólices. Então, no nosso modelo, os contratantes não são os segurados. Os contratantes são empreendedores que têm teses de riscos de oportunidade que ele poderia ajudar uma região geográfica específica, um nicho em específico, um segmento em específico, e ainda ele não identifica uma apólice customizada para aquilo, e ele nos contrata para fazer isso em conjunto. Então, nós fazemos isso em conjunto, e a Split Risk vem com a parte regulatória. Então, nós somos uma companhia de seguros devidamente autorizada a operar em ambiente nacional, em todos os ramos que são autorizados pela SUSEP. Então, nós fazemos a parte regulatória e nós fazemos também a parte de tecnologia. Então, eu consigo entregar uma plataforma que vai até o final com white label, com gateway de pagamento, liquidação para você operar e ser o seu motor de gestão, mas eu consigo também integrar com um sistema que você já possa ter e você quer um complemento. Você já tem uma operação, você já tem um sistema de gestão e você quer que integre nele para você continuar fazendo o seguro como uma vertical do seu negócio, mas não como um negócio principal. Então, a Split ela se adapta à sua realidade. Então, por exemplo, até como a gente estava conversando aqui antes, eu tenho uma empresa que vende computador. Perfeito. Então, eu vou lá, compro o meu MacBook. Perfeito. E ela já me oferece o seguro, que é um seguro dela, Exatamente. através do serviço que vocês prestam. Perfeito. A gente leva muito isso porque, principalmente empresas que vendem produtos, às vezes ela tem uma cauda curta de relacionamento com o seu consumidor. Então, ela vai lá, faz a venda e, geralmente, ela perde o contato. O produto de seguro ele pode ser aquele elo que torna essa cauda um pouco mais longa de experiência. Inclusive, dando a tranquilidade para o consumidor se acontecer algum sinistro, que é um evento não premeditado, né? Ninguém vai lá e quer que aconteça. Mas se acontecer, ele se sentir amparado. Então, ele tem. E eu faço isso na ótica de quem mais entende desse produto, que é o distribuidor do notebook, e não a companhia de seguro tradicional que vai pegar o briefing do que é o notebook, como que funciona, qual que é a realidade para que ele usa, e fazer o produto no ambiente dela. Eu vou para o ambiente do empreendedor para entender qual cobertura faz sentido, qual que é o valor, qual que é a periodicidade de renovação dessa policy. E aí, baseado nesse briefing, a gente faz ele com a marca do empreendedor. E aí, o que você vai ver nessa policy é uma policy de seguro devidamente garantida, com todas as reservas confeccionadas, mas com o layout do distribuidor, com o layout da empresa que te vendeu aquele produto, te oferece aquele principal serviço. Então, quer dizer que a companhia de seguro, nesse momento, ela, no nosso caso, ela se adapta à sua realidade. Não o que é o mercado tradicional, onde o consumidor ele tem que se adaptar à realidade das seguradoras, porque a pólice já é fechada, e aí se você se enquadra naqueles critérios,
você a contrata. Se você não enquadra naqueles critérios, você não a contrata. Tem o mercado de seguro aqui no Brasil, ele é não pouco explorado, mas poucas pessoas utilizam esse serviço, né? Se a gente for pensar no seguro de automóvel, que é o mais difundido, só cerca de 30% da frota tem seguro, né? Então, ou seja, pelo menos 70% dos automóveis que estão aí na rua não tem nenhum tipo de seguro, e isso é um risco, né? E aí, se a gente for para outros seguros, como eu falei, o computador, e aí a gente tem o celular, a gente tem seguro de vida, a gente tem seguro residencial, né? Tantos outros seguros, eu imagino que o percentual de pessoas que utilizam o serviço seja menor ainda do que esses 30%, né? Então, tem uma possibilidade gigantesca de crescimento. Exato. Mas a gente tem aí esse mercado há tantas décadas e não conseguiu essa entrada. Perfeito. Por que você acha que o que vocês oferecem é uma possibilidade de atingir melhor esse possível consumidor? Eu acho que não é complexo, até simples de entender, mas talvez é uma resposta um pouco mais longa. Eu acho que tem 2 blocos. O primeiro bloco, eu acho que ainda o consumidor final, ele ainda não tem a maturidade de entender que a pólice de seguro é talvez o investimento financeiro mais importante que ele deveria fazer a partir do momento que ele tem algo. Então, do que eu estou querendo falar? Nós vivemos numa sociedade que ainda, a maior massa dos brasileiros ainda pertence a classes economicamente ainda não tão estáveis, né? Ainda estão construindo, estão adquirindo recursos para adquirir seus patrimônios. Mas ele vem, nos últimos 15 anos, vamos dizer assim, 20 anos talvez, ela começou a ter acesso a crédito. Só que também nós temos um país altamente com endividamento alto e com uma taxa de negativados muito alto. Por quê? Porque o acesso a crédito foi feito sem consciência. Então, eu entreguei crédito para uma população, porém eu não a qualifiquei a tomar a decisão o que fazer com esse crédito. No mercado de seguros é a mesma coisa. Eu ainda não instruí de maneira adequada a população do quanto é importante, antes de você pensar no próximo passo de aquisição, qual investimento você fez para que, se acontecer alguma coisa na sua realidade, você não volte ao estado zero. Você tem um apoio para você superar aquela situação. Então, por exemplo, bati um carro da IPT, não vou perder aquele investimento. Eu tenho alguém para me amparar. Então, que não vai tirar a dor da batida, mas que vai te dar todo o passo a passo. Agora, você busca uma rede credenciada, eles vão reparar o seu veículo, em X dias ele está apto de novo à circulação. Ou se o dano foi muito grande, olha, o dano foi muito grande, em X dias eu vou te dar o valor para que você faça aquisição de um outro veículo. Porque eu acho que nesse ponto, tanto na vida do empreendedor, quanto na vida do cidadão brasileiro, acho que a gente tem uma coisa que é certeza. Vão existir momentos de oscilação, né? Nós não vivemos num país de estabilidade, acho que a gente tem várias novidades. E a vida do empreendedor também é composta disso, né? Altos e baixos, situações que foram previstas, situações que não foram previstas. A pólice de seguro é aquele apoio para te apoiar a superar esse cenário imprevisto. Então, aconteceu uma coisa que não estava no cronograma, eu não imaginava, e agora? E agora eu tenho uma pólice para me ajudar a superar esse momento. E você falou de alguns ramos. Automotivo talvez é o de maior percepção de valor. Então, nós estamos em São Paulo. Como que a gente anda em São Paulo sem uma pólice de seguro? Poxa, tem de cada 10 pessoas, 7 estão nessa situação. 7 não conseguem. Ah, Pedro, mas é falta de consciência deles? Você falou que eu tenho maior percepção. Não necessariamente. A oferta de produtos adequados para esse público é muito pequena, porque se o meu veículo atinge uma idade de 5 anos, por exemplo, ele deixa de ser alvo de apetite das principais companhias. Então, se você vai fazer uma simulação, o preço que era X vai virar 3X. E é a forma educada que a companhia está falando que ela não te quer. Porque ela está cobrando 15%, 20% do valor do seu veículo em um único ano. E aí esse cidadão não tem muita alternativa. E aí ele vai ter que ir para situações complementares, talvez. Então ele vai para um rastreamento com indenização para não recuperação de roubo e furto, que nós temos aqui em São Paulo algumas empresas que operam muito bem. Ele vai para cooperativas de proteção veicular que eram não reguladas e agora estão sofrendo uma regulação. Que é a famosa vaquinha solidária ali que começou com uma vaquinha e se tornou uma atividade, para você ter ideia, entre 5 e 7 milhões de veículos no Brasil hoje
só tem algum tipo de proteção pela existência dessas empresas. Então, nós temos um mercado segurador na ordem aí de 22, 25 milhões de veículos segurados. Nós temos entre 5 e 6 milhões de veículos em proteção. E mais uns 3, 4 milhões de veículos rastreados para esse tipo. Só que você percebe, a frota circulante ela é quase de 100 milhões. Então, a grande fatia ainda não encontrou nem no seguro, nem nesses produtos complementares. E eu estou falando que nesse produto, a população tem consciência. Nos outros, seguro de vida, por exemplo. Tudo bem que depois da pandemia, e infelizmente a gente viu um momento que a gente viu muitas pessoas que não estavam, pelo menos não naturalmente iriam vir a óbito, e por aquele vírus que veio e mudou nossas vidas, muitas pessoas vieram a óbito. Muitas pessoas se deram consciência que, geralmente, o gerador de receita daquela família poderia deixá-los de maneira abrupta, sem antes ter deixado uma condição para que os filhos chegassem numa certa idade, para que a esposa tivesse uma condição de vida. E aí a pólice de seguro de vida cresceu muito, mas cresceu para 18%. Então, das pessoas economicamente ativas, 18% delas têm uma pólice de seguro. Então, ou seja, É pouquíssimo, 82% né? não. E aí, a gente trabalha muito nesse pilar, né, de consciência. Então, a gente tem um movimento que a gente difunde conteúdo, a gente, em parceria e apoio com prefeituras, com a própria SUSEP, que também se envolveu num projeto de educação, levar consciência para a população. Olha, uma pólice segura é importante, olhando bem, ela não é tão cara assim, ela te traz uma previsibilidade, ela te traz uma tranquilidade para você seguir seus passos. E o outro lado, daí a Split mesmo, propriamente dita, como que ela pretende ajudar, é na oferta mais pulverizada de produtos. Então, nós temos há anos a responsabilidade de distribuição vinculada ao corretor de seguros. Profissional capacitado, tem que fazer uma formação, ele entende muito daquela regra. Ele é a figura que, dentro da indústria de seguros, resguarda o direito do segurado. Então, a gente vai lá e te esclarece a pólice, características, porque daquilo, super importante. Porém, são 130 a 140 mil corretores. Num país com as dimensões do Brasil, com a população do Brasil, ainda eu classifico como poucos. E tem também uma questão de nós termos regiões e estados que têm culturas e hábitos muito diferentes. Então, São Paulo, capital, é de um jeito, o interior de São Paulo é de outro. Perfeito. No sul do país, Rio Grande do Sul vai ser de um jeito, aí no norte, em Pará vai ser de outro jeito. Tem essas diferenças também e isso afeta Muito. a forma como a pessoa que precisaria do seguro encara o produto? Tem muita particularidade. Você vê, vamos falar do Sudeste mesmo, São Paulo. Aí a gente vai pro Rio de Janeiro. Aí, são duas regiões metropolitanas, alta densidade populacional, economia pulsante. Muita diferença. Ao ponto de você falar ainda de automotivo, as companhias de seguro tradicionais têm muita dificuldade em operar no Rio de Janeiro, das várias particularidades da realidade do Rio. Vamos dizer assim, um governo paralelo ali por milícias, por comunidades, aonde... Hoje eu estava fazendo uma reunião com um fornecedor, para você ter ideia, aonde ele faz a gestão de um cliente nosso, e esse cliente nosso tem cerca de 10, 12 veículos que foram furtados. Nós sabemos aonde esses veículos estão, mas nós não podemos fazer o resgate deles, porque eles estão em regiões aonde nem nós, nem o Estado conseguem entrar. E o que eu fico fazendo? Eu fico monitorando para que, se esse veículo sair daquela cerca que eu tenho delimitada da comunidade, aí sim eu vou acionar a pronto resposta para tentar recuperá-lo. Porque se ele estiver naquele pedaço, nem nós, nem o Estado consegue fazer. Para o cálculo atorial, para eu definir uma pólice de seguro, isso é um fator totalmente relevante. Então, eu tenho que levar isso em consideração, que eu invista em rastreamento, equipamentos de recuperação, de localização, mas isso não me dá a garantia de eu reaver o bem. Porém, o segurado tem que ser indenizado. Então, eu tenho um período de recuperação. Se eu não recuperar, eu faço a indenização e continuo monitorando aquele veículo. Você trouxe o exemplo do interior de São Paulo. Isso não acontece no interior de São Paulo. Eu não preciso contemplar esse risco para o interior de São Paulo. Claro que tem criminalidade, tem situações de... Mas tem cidades que, de repente, isso vai ser infinitamente menor e o risco maior é de um acidente rodoviário, por exemplo. Exato. Que daí eu tenho, talvez, até pela atividade do segurado. Ele é um motorista de aplicativo.
altamente exposto, o fluxo que ele roda é bem maior do que um pai de família que usa transporte público durante o dia e o veículo é o objeto de passeio da família aos finais de semana. Então, tem regras distintas. Então, a gente entende toda essa lógica e o produto final, cada vez mais a gente consegue customizá-lo para você encontrar um produto feito para você. E por que vocês conseguem customizar e uma seguradora tradicional, por exemplo, não? Por causa dos grupos. Então, uma companhia de seguro, geralmente, ela faz um produto de alta escala, então são os massificados. Ela faz um produto baseado numa massa. E ela pega indicadores que são similares, porque ela tem um único ente de distribuição, que é o corretor. Então, o que o corretor consegue customizar? Ele consegue customizar, às vezes, o valor da indenização para um terceiro envolvido no seu acidente. Ele pode carregar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas as características específicas suas, ele não vai conseguir fazer isso, porque senão a companhia ela não conseguiria escalar tanto o seu produto. No nosso modelo, como a Split Risk ela não é uma marca final, eu quero estar do norte ao sul do país, mas por várias marcas. Então, eu quero que várias marcas. Então, se eu não consigo uma customização muito ultra mega personalizada para você, mas eu consigo uma personalização para o gaúcho, que é diferente do baiano, que é diferente do capixaba, que vai mudar para várias outras regiões. E algumas regiões que eu tenho um volume maior de pessoas, eu consigo aprofundar mais ainda, e além do estado. Então, eu vou naquela cidade, naquela comunidade. E então, é o nosso modelo de negócio. Né? A gente se especializou nesse tipo de seguro customizado. Entendi. É interessante isso, né? A gente pensar que é um mercado super tradicional, super regulado Muito. e com uma possibilidade de inovação, e não só uma possibilidade de inovação, uma exigência, uma sede por inovação, né? Por pessoas não se entenderem com o que é oferecido hoje, né? Então, tem uma oportunidade de inovação enorme, né? Muito, muito grande. O bacana é que a gente vem vivendo um bom momento no órgão regulador. Eu me lembro muito bem, um pouquinho antes da pandemia, ainda acho que 19, eu participei de um evento onde os dados mostravam que o mercado de seguro ele não crescia em referência ao PIB nacional. Então, o PIB ele vem crescendo e a fatia do seguro vem acompanhando. Mas em 30 anos de história, seguro versus PIB cresceu 0,2%. Ou seja, ele se mantém estável. E o dado mais alarmante é que no ano passado, ele retrocedeu um pouco. Ele diminuiu um pouco em relação ao PIB. Isso se deve, na nossa classificação, muito aos modelos que estavam na mesa para você montar produtos. Então, em 2020, quando a SUSEP cria o Sandbox, que foi como a gente ingressou nesse mercado, o convite era: eu preciso de algo novo. Eu preciso de algo diferente do que o mercado tradicional vem fazendo. E a nossa proposta foi justamente essa. Um formato de distribuição mais com cara do distribuidor do que da companhia de seguro, e uma tese de aceitação de risco muito simplificada, onde eu olhava mais para o risco do que para quem estava ofertando aquele risco. Então, no nosso modelo de cálculo, eu olho mais para o item, para a região geográfica do item e para que esse item é aplicado, do que quem está ofertando esse item. Claro que eu levo em consideração, mas não é o fator mais relevante. Com isso, eu tenho um motor de cálculo muito simples e eu tenho uma oferta mais amigável. Quem te oferta essa solução, geralmente, é uma instituição que você já tem relacionamento. Você já transaciona com ela alguma operação. Então, acho que o regulador ele percebeu que ele deveria fazer algo para melhorar essa história. O Sandbox, ele é um ambiente experimental. O que é o Sandbox? É um ambiente dentro, vamos imaginar, de todo o mercado de seguro, eu vou separar um pedacinho, então um sandbox, uma caixinha de areia mesmo, para que de fato você faça um teste. E se essa tese sua se mostrar verdadeira, eu te tiro dessa caixinha e deixo você participar do mercado como um todo. Se ela não se mostrar válida e solvente, eu encerro a sua operação e eu não contamino o mercado como um todo. Então, nós ingressamos em 2020 com a apresentação do projeto, passamos 4 anos, até o final de 24, validando a tese. Aí, em 25, a gente fez o pleito da conversão da nossa licença. Foi: quero sair dessa caixinha e quero fazer mar aberto agora.
E a gente está operando a partir de então, agora nesse ambiente, sem limitações, vamos dizer assim, dessa sandbox que eu falei. Outros projetos acompanharam a gente no pleito. Foram mais de 30 projetos que passaram, que pediram. 7 deles conseguiram fazer essa jornada. E aí, esses projetos, eu acredito que vão ser os projetos que vão colaborar para o crescimento do número de segurados. Pra você ter uma ideia, da nossa base de segurados, 2/3 dela é composto por pessoas que antes não tinham tido acesso a nenhuma pólice de seguro. Então, vocês realmente estão atingindo esse público que não era atendido pelo tradicional. Exato. Através desse modelo de distribuição no white label, né? Nos empreendedores que vão criando esses produtos. Então, a perspectiva futura é que o mercado tradicional continue cumprindo o seu papel, mas não acredito que vai ser ele que vai trazer as principais inovações para esse mercado. Se você pega números de companhias de seguro, são cifras muito robustas. E cobrar deles também a inovação eu entendo o lado deles, porque assim, olha, eu já tenho que administrar uma massa muito grande, eu tenho uma responsabilidade com o legado, então não dá para ficar inovando sempre. E ele nem sempre. precisa, de repente, né? Enfim, tá numa situação que não faz nem sentido olhar para isso, né? A gente pode fazer um paralelo entre o mercado de seguros e o bancário? Com certeza. Porque a gente vem de uma década aí que a gente teve um avanço muito grande das fintechs, né? Em várias áreas, inclusive, né? E o seguro ainda não acompanhou isso. Perfeito. Talvez a gente vá ver esse movimento na próxima década? Eu acho que a gente está vivendo ela. Eu acho que a gente começou e começa justamente uma questão de viabilidade regulatória, né? Porque, para você ter ideia, para você operar uma instituição financeira, você tem que ter uma devida autorização para aquilo. Porque se você não fazer isso de maneira devida, é crime, né? Então, você fazer uma... Vou usar um exemplo, você trouxe o mercado bancário. Os agiotas, que emprestam dinheiro sem ter uma instituição. É uma atividade criminosa, né? Ele não pode cobrar aquele juro acima de mercado com ganho próprio sem uma devida autorização. Seguro é a mesma coisa. E acho que a gente começou essa disrupção do mercado de seguro pela parte regulatória. O regulador fez o seu trabalho de viabilizar para que nasça modelos de negócio mais leves, mais com cara do consumidor. Eu acho que agora a gente está numa segunda fase dos empreendedores. Porque eu vejo o mercado bancário, as fintechs, talvez o Nubank é o que puxa essa fila com a indignação lá o Davi Vélez conta aquela história, né, dele achar um absurdo, eu não consegui abrir uma conta bancária por não ser brasileiro e os documentos, aí vem a crise e dá o complemento dela e eles constroem essa história que acho que é um orgulho para todos nós. Eu acho que a gente está agora na iminência de trazer esses novos empreendedores conscientes que podem nascer vários Nubanks. Então, modelos como o nosso, por exemplo, ele viabiliza que você crie uma marca com um design do Nubank, com a tese do Nubank. Vamos lembrar a tese do Nubank, né? A tese do Nubank era dar cartão de crédito para um jovem que ainda tinha dificuldade em fazer comprovação de renda. E, se não me engano, ele começou lá com R$50 de crédito. Posso começar a pólice de seguro com uma pólice de seguro que cobre um risco muito pequeno. Muito simples. E eu vou trazendo esse aculturamento, essa consciência para esse consumidor que aí vai me acompanhando ao longo da jornada. Mas se eu vou fazer de novo esse paralelo, hoje aquele jovem que precisava de R$50 de crédito, hoje ele já deve ter dinheiro para investir. Com quem que ele escolheu para guardar? Ele guarda no Nubank. Ele tem que tomar crédito para aquisição da residência dele que ele está pensando agora, ele toma crédito com o Nubank. Então a gente pode fazer a mesma jornada e aí são empreendedores que não precisam mais agora montar a sua seguradora para ter seu produto. Então, ele consegue agora criar um produto baseado numa tese, seja o produto de seguro o produto principal da tese dele, seja o produto de seguro um complemento ao negócio que ele já tem. Eu já tenho um negócio, gostaria de ter uma pólice customizada para o meu negócio. E a gente consegue apoiar ele assim. E vocês têm casos de... inusitados até de empreendedores que têm um negócio e que querem seguro para o que ele oferece para o cliente dele ali, que é diferente do que em geral a gente está acostumado. Perfeito. Temos. Eu gosto de falar e parece como se fosse só nós que estamos disruptando esse mercado, né? Eu acho que tem várias empresas de seguro que estão fazendo um trabalho muito bacana. E quando eu falo dessa experiência do seguro embarcado, o e-commerce, por exemplo, eu acho que é uma modalidade de venda que vem crescendo e
Temos os cases aqui da América Latina, Mercado Livre, Magalu e todas as... Nós temos as chinesas fortíssimas fazendo seus trabalhos. Cada vez mais seguro está sendo um produto embarcado já nessas soluções. Então, tanto nós como alguns parceiros atendem essas plataformas para fazer esse seguro embarcado. A garantia estendida é um exemplo disso. É um... A gente não olha para isso como seguro, mas é um seguro, né? Uma pólice. Até porque, Juliana, porque o distribuidor, ele quer entregar um benefício para o consumidor final, ele quer muitas vezes aumentar sua margem de arrecadação, mas não necessariamente ele quer gerenciar aquele estresse. Então, realmente deu problema no eletrônico, deu problema naquela relação. Ele não quer fazer abertura de sinistro, ele não quer verificar. E é um outro ponto também que a gente tem que melhorar. Ele não quer verificar a vericidade. De fato aconteceu aquele sinistro, ou é um sinistro mascarado por um consumidor que, em situações, ele quer se desfazer daquele bem. Então, ele quer, através da pólice de seguro, reaver seu valor. Infelizmente, é uma realidade. A fraude no Brasil, seja ela bancária ou securitária, ela é um indicador que ainda agrava muito o preço. E aí, o distribuidor talvez não tenha essa expertise. E aí, ele precisa da companhia de seguros para fazer esse trabalho. Então, de fato, ele quer terceirizar. Ele quer entregar a praticidade, a comodidade para o seu consumidor. Ele quer arrecadar mais, ele quer aumentar faturamento, mas talvez ele não quer o ônus da operação. Então, acho que é o que a gente olha, né? Então, olha, eu consigo te entregar o benefício, consigo deixar seu cliente satisfeito, sem você ter que fazer essa obrigação de gerenciar o risco. E, por exemplo, eu sou um corretor de seguros, eu estou no Pará. Perfeito? E eu olho o mercado e falo, nossa, eu precisava oferecer algo diferenciado para quem é meu cliente aqui na região. Eu posso pensar em algo que eu gostaria de desenvolver, que faz sentido ali para minha região e procurar vocês para a gente construir isso junto. Os dois modelos. Eu tenho um produto para você que é corretor e você quer simplesmente fazer uma distribuição. Então, tem um produto fechado, já com características só para distribuição, que você vai colocar sua margem de comissionamento e vai atender. Então, nós temos parceiros e produtos fechados. Mas se você tem uma tese e você olha para que todos esses produtos que estão ofertantes falta uma cobertura, falta uma característica, eu consigo confeccionar um produto com o seu layout. E aí, o que era uma corretora pode se tornar uma marca de seguros. E aí, de fato, você fazer uma distribuição da sua marca, não da sua corretora. Porque o corretor, ele é um intermediário que ganha um comissionamento de uma relação, que é da seguradora e do segurado. Mas o produto não é dele, né? Ele faz igual um corretor de imóveis, né? O corretor de imóveis ganha um comissionamento da venda. O corretor de seguros, a mesma coisa. No nosso caso, o MGA, que é o representante de seguros, ele é a extensão da companhia. Ele não é só um distribuidor, ele pode ser o dono do produto. Eu dou os insumos, eu dou todos os ingredientes necessários, eu sou a indústria, mas ele confecciona o produto com a marca dele e faz a distribuição. E o que é possível ser tão diferente, pensando em regiões, por exemplo? Vamos pensar num automóvel, por exemplo, né? Que acho que é o mais Legal. popular e que todo mundo vai entender melhor, porque já usou, usa ou conhece alguém que, né? Ou já ouviu falar melhor. O que é possível fazer diferente? Eu moro em São Paulo, o seguro para mim tem que ser de um jeito, mas eu tô no Pará agora. O que precisa ser diferente? O que é possível fazer de diferente? E é bacana porque eu adoro conversar com os empreendedores que estão espalhados, porque de fato as características são muito distintas. Então você pega, por exemplo, se você vai para a região norte, as rodovias não têm a mesma qualidade aqui da região sudeste, não tem a mesma rede de apoio da região sudeste e, na maioria das vezes, o intervalo entre uma cidade e a outra é muito longo. Então, são regiões de características muito diferentes. Então, a assistência 24 horas para aquela realidade lá, ela tem que ter uma quilometragem, vamos dizer assim, maior. Bem maior. Pô, mas isso é simples de pensar, Pedro, é só quilometragem, legal. Mas, inclusive, a estrada que ele trafega é muito diferente dessa aqui. Então, o tipo do reboque que tem que buscá-lo é diferente do tipo do reboque. Só que daí eu vou para a rede credenciada de assistência. Eu não tenho tanta oferta de profissionais que fazem esse tipo de serviço, igual tem aqui no Sudeste, lá no Nordeste. Então, toda a engenharia para eu viabilizar as mesmas garantias já são diferentes de lá. Aí lá eu tenho muitos trechos que são através de balsa, através de rios que eu tenho que fazer. Eu tenho que contemplar isso para fazer e para viabilizar quem iria oferecer esse serviço. Eu tenho uma frota um pouco mais envelhecida, por eu não ter
um número de concessionárias tão alto e uma oferta tão grande, então tem uma frota que é um pouco mais envelhecida. Automaticamente tem necessidades diferentes de uma frota muito nova. Se a gente pegar a frota, por exemplo, na região sudeste, teve uma invasão dos veículos chineses Dos elétricos. elétricos, que não é ainda uma realidade das regiões norte e nordeste. Então, eu vou te trazendo alguns elementos e você vai vendo o tanto que é discrepante. Só que eu ainda posso aprofundar mais ainda. Então, por exemplo, eu tive em Itabaiana, que é a segunda cidade em população de Sergipe. Então, Aracaju, Itabaiana está ali pertinho. Pô, fiquei encantado com uma operação que foi criada lá. De alta penetração, de alto entendimento das necessidades, porque Itabaiana também é a capital do caminhoneiro. Então, é um polo logístico muito... muito quente, né? Igual Uberlândia, que nós estamos, também é um polo logístico de caminhões também muito intenso. Eles confeccionaram os produtos que vão além, nos benefícios. Então, pensando muito naquela população, aí quem tem acesso a seguro tem acesso a outros benefícios que fazem realidade para a população de Itabaiana, que está dentro de um estado, talvez um dos menores estados que nós temos na federação, e ele criou benefícios complementares para esse público. Então, ele faz muito mais sentido ele pensar nos benefícios que fazem sentido para esse público do que eu, que estou na companhia de seguros a quilômetros de distância. Eu tenho que ser o viabilizador. E aí, o que nós fazemos? Para que eles consigam confeccionar esse produto dentro das regras que a SUSEP pede que ele faça. Então, ele me traz a ideia. Aí eu vou falar assim, olha, pode ou não pode? Pô, depende da forma que a gente escreve isso e deixa claro para o regulador que o segurado vai sim ser indenizado caso aconteça qualquer tipo de situação. E eu preciso provar isso para o regulador de maneira atorial. Então, preciso fazer um cálculo matemático, preciso mostrar uma nota técnica. Não é só uma questão que tem muito no empreendedorismo, né? O empreendedor é aquele ser que ele tem uma tese, ele consegue te explicar boa parte do que viabiliza a tese dele, mas às vezes tem algumas perguntas que você vai fazer que nem ele sabe a resposta. Ele tem um pouco vamos chamar de fé, ele tem um pouco de convicção que a tese dele vai acontecer. Na SUSEP não tem esse espaço da fé. Ou eu mostro matematicamente que aquilo para de pé, ou ele não me dá autorização para eu comercializar aquele produto. Entendi. E Pedro, vamos contar um pouco a sua história? Opa, Como que você chegou até aqui? Como que eu cheguei até aqui, né? Juliana, é legal. Eu sou do estado de São Paulo, então sou do interior de São Paulo. De onde? Chama Casa Branca, minha cidade. Uma cidade de... Eu brinco com um amigo meu que é 27, ele fala que é 30 mil habitantes. Mas nós dois somos... É pequena, né? E Casa Branca, pô, uma delícia de ter nascido lá. Eu sou filho de um pecuarista, de uma dona de casa, caçula de uma família com 2 irmãs mais velhas. Então, eu nasci num berço muito humilde financeiramente falando, mas, assim, de uma riqueza de contato com meus pais, com as minhas irmãs. Nasci literalmente na área rural. Poucos anos eu fui para a cidade, mas nasci ali. Então, eu tive uma infância que eu tive acesso a amigos, eu brinquei na rua, eu consegui fazer essas coisas. Eu ingressei no esporte muito cedo, eu joguei basquete na minha infância e juventude. Então, tive uma infância muito, muito gostosa. E quando eu comecei a entender um pouquinho ali, novo ainda, né? Querendo fazer... Por que eu não tenho dinheiro para comprar isso? Não tenho dinheiro para comprar aquilo outro? E você começa a querer fazer os cálculos, ainda muito novo. Eu lembro que eu jogava basquete e estava ali, pô, me dedicando muito, tinha 11 para 12 anos, e a minha irmã me chamou para ser office boy na empresa que ela operava. Foi meu primeiro acesso a ter dinheiro. E é diferente quando você tem o seu dinheiro e não tem que ficar pedindo pro seu pai o dinheiro. E eu achei aquilo muito libertador, né? Então eu gostei daquela experiência. Naquele momento eu ainda tinha um conflito, porque eu ainda tinha esperança de ser jogador, né? Então talvez eu ficava dedicando, acabei saindo, mas sempre comecei a tentar entender como que eu teria acesso a um montante considerável de dinheiro. Então tinha a oportunidade de... Pô, faz uma faculdade, mercado tradicional, se qualifica, ingressa e vai subindo de nível, que é uma possibilidade. Mas eu olhava para o meu pai, e meu pai ele era um pecuarista que comercializava, ele fazia compra, venda de animais, né, de bovinos, e também tinha um retiro ali de leite. Só que financeiramente é um péssimo negócio, né? O produtor rural
ele não é muito bem reconhecido e é uma atividade muito desgastante, né? Poxa, não tem, Ainda mais animal, nossa, né? não tem domingo, não tem feriado, todo dia muito cedo. Meu pai ia pro retiro, eu lembro disso. Então, eu gostava da forma com que meu pai não tinha um patrão, vamos dizer assim. Ele tinha liberdade para criar as suas soluções, mas eu achava que o segmento que ele tinha escolhido não era o de mais próspero. Então, eu falei, poxa, acho que eu quero ser isso, mas talvez em outro segmento. Então, ali em Casabranca ainda eu tive algumas experiências profissionais locais. E aí, quando eu ingresso na faculdade, eu cursei Direito. Eu conheci um amigo que estava no mercado financeiro. Aí o Juliano, ele fala assim para mim, Pedro, tô com um grande problema. Eu lembro muito bem disso. Novembro de 2006 ou 7, 2007. Ele me fala assim, Pedro, tô com um grande problema. Eu falei, o que que foi, Juliano? Cara, eu tô de férias, acabou de cair meu salário do mês passado, caiu as férias, veio o 13º e eu recebi o bônus do banco. Eu não sei o que fazer com tanto dinheiro. Daí eu olhei para ele, né, assim, encantado, né? E ele me falou, eu não lembro exatamente o valor, mas para nós era muito dinheiro mesmo. E eu falei, eu não quero empreender, eu quero ser bancário. Quero entrar no banco, esse negócio dá muito dinheiro, é muito bom. E eu estava empreendendo na época, eu tinha uma empresa de voz por IP, de VoIP, não sei se você já ouviu falar, Lembro. que era uma alternativa para Que era um contas altas, né? telefone pela Pela internet, internet. O que né? o WhatsApp faz hoje, naquela época era Era escasso. difícil, né? Exato. Então tinha lá, eu falei, não, vou descontinuar isso e vou trabalhar. Me põe nesse banco aí. Assim eu ingressei no Banco Itaú. Virei estagiário do Juliano, fui efetivado pelo banco, fui para o sul de Minas. Aí no sul de Minas fiz Varginha, Pouso Alegre e fui morar em Alfenas, que é a terra da minha esposa. Minha esposa é de Alfenas. E aí lá eu fiquei maravilhado com o mercado bancário. O cálculo, spread, risco, aceitação, crédito. E eu trabalhava exatamente na operação de crédito. Concessão de crédito para quem principalmente queria adquirir veículo. Meu principal produto estava nessa modalidade. Então ali eu aprendi muita coisa, aprendi de risco, aprendi de cálculo futuro, captação. Eu aprendi que banco não é o detentor de todo o dinheiro, ele faz a intermediação, ele captura de um lado pagando um valor, ele empresta de outro com um spread operacional. Então eu aprendi muito aquilo. Só que ali, aquela vontade de empreender, talvez ela bateu e eu queria colaborar na criação dos produtos, eu queria complementar a operação bancária e geralmente eu era limitado pelo banco, porque instituições mais organizadas, maiores, o Itaú talvez o maior banco privado que nós temos ainda hoje, né? Ele quer você como uma peça para executar algo que já foi muito bem delimitado, criado, que tem todos os motivos para ser daquele jeito. Ele não quer que você colabore com a criação, com uma tese de crédito diferente, com novos. Ele não quer ouvir isso. Ou no mínimo ele te troca, né? Então sai daí e vem para outro lugar aqui para falar o que você tem para fazer. E nesse conflito entre quero uma coisa melhor, quero uma coisa onde eu consiga colaborar mais com a criação e também quero continuar com esse contato com o consumidor, eu recebo um convite de um outro banco mais aderente ao que eu queria. Então esse banco falou, olha, deixa de ser um seletista, se transforma num PJ, eu vou te dar o funding para você emprestar o recurso, mas eu vou deixar você aplicar a sua tese de risco. Então, eu tinha uma tese de risco um pouquinho diferente, tinha explicado para eles. Então, eu vou deixar você fazer análise do crédito, pagamento do crédito, alienação do veículo, relacionamento com as revendas, administração da carteira, busca e apreensão do veículo, liquidação desse veículo via leilão. Você vai fazer tudo para mim. Eu vou entrar com o recurso, você está me prometendo esse resultado, eu vou te dar essa autorização para você fazer isso. É assim que eu chego em Uberlândia. Então, eu vou com esse banco para o Triângulo Mineiro para fazer essa operação em 2010. E foi, assim, nossa, foi um baita desafio, porque você daí está empreendendo. Então, você tem uma promessa de recurso, mas, tipo, como que você vai pagar as contas, contratar funcionário, essas coisas. É com você. É com você, se vira. E eu lembro que alguns amigos foram comigo no começo, eu não tinha muita coisa para oferecer, a gente fez um alojamento / escritório, foi muito gostoso e muito desafiador. E a gente pegou uma época com uma taxa ainda um pouco mais alto que o mercado trabalhava, mas num nível de atendimento tão bacana e a tese de aceitação de risco diferente, que a gente conseguiu crescer muito rápido na região. Então, a gente conseguiu encontrar um cliente que era, assim, responsável o suficiente para tomar aquele crédito e para pagar aquele crédito, mas que o mercado tradicional não o localizava. Então, geralmente, ele negava o crédito para esse proponente e a gente concedia esse crédito e conseguia ter uma alta adimplência com ele. Então, a gente acertou muito esse modelo.
Fomos crescer nessa operação, fomos nutrir nessa operação, lapidando essa operação. Recebemos um maior prêmio na época. Eu lembro que em 2012 a gente recebeu um prêmio para uma viagem, era a minha primeira viagem internacional. Eu e minha esposa não tínhamos feito ainda lua de mel, fomos para Las Vegas, fomos para São Francisco, Los Angeles, Las Vegas. Pô, fizemos aquele percurso de carro, que foi uma delícia. Mas eu lembro que no meio dessa viagem que a gente estava fazendo, aproveitando, realizando nosso sonho, eu recebo uma ligação e o Normando, ele fala assim para mim: Pedro, como estão as coisas aí? Tá bem? Pô, tá ótimo, maravilhoso. Eu falo, cara, então, dá uma segurada aí porque as coisas aqui não estão tão bem assim, viu? O mercado brasileiro financeiro tá sofrendo algumas coisas, você deve estar acompanhando. Na época, o Banco Pan-Americano, que era do Silvio Santos, ele tinha passado por uma crise fiscal também. Então, similar ao que o Master fez agora recentemente, no Pan-Americano, numa proporção um pouco menor, mas foram evidenciados que tinha uma fraude fiscal nos seus contratos. O que o mercado faz quando identifica isso? Ele trava. Então, se o Pan-Americano, um banco de médio, pequeno porte, está operando dessa forma, quem me garante que outras instituições não estão fazendo isso? E o banco que eu representava sofreu isso. Então, os fundos pararam de comprar nossos títulos. Quando ele para de comprar nossos títulos, para de entrar dinheiro, e aí eu paro de ter dinheiro para emprestar. Só que essa situação já acontecia há uns 4, 5 meses. Então, quando eu recebo a ligação lá em Las Vegas, era meio que o Normando falando para mim, ó, dá uma segurada que as coisas vão mudar. Beleza, segurei, conversei com a Fabiana, ó, vamos dar uma maneirada, vamos gastar um pouco menos. No outro dia ele me liga e fala, olha, infelizmente não vai ter operação. Quando você voltar para cá, eu vou te dar mais um mês para você encerrar o contrato com a sua equipe. Eu devia ter próximo de 20 pessoas operando com a gente. Mas a operação vai ser descontinuada. O banco não tem mais funding para continuar, vai honrar os seus compromissos, vai administrar a carteira, mas não vai conceder novos empréstimos. Eu estava no 4º, 5º dia da viagem, então tinha mais uns 10 dias de viagem. E ali a gente fez várias reflexões, né? Pô, deu super certo, estávamos realizando o sonho, recém-casados, energia, estava bem, fazendo um projeto de expansão, novas regiões. Porque não tinha nenhum problema com o negócio, né? Nenhum. Tava tudo certo. O que aconteceu é que o mercado parou de existir, de certa forma. Exato. Né? Assim... Veio, vamos dizer assim, a nossa pandemia do mercado financeiro aconteceu naquele momento. E aí, lá mesmo, eu tive uma ideia de falar, essa mesma tese, se a gente conseguir encontrar um tomador de crédito que o mercado não estava olhando e ele era um bom... ele era um tomador de crédito responsável, que estava arcando com sua responsabilidade, será que a gente não tem capacidade de encontrar um bom segurado? Um cara que talvez não está no mercado de seguro, mas ele tem o perfil adequado, ele é um bom segurado, que traria um bom resultado para a companhia. E aí foi aí que eu reescrevi a tese, porém agora olhando para o mercado de seguros. E aí eu volto e vou tentar viabilizando algumas agendas. Olho ainda se o mercado bancário realmente está travado, estava travadíssimo mesmo, mas vou conversando com algumas instituições de seguro, com seguradoras, e eu levo essa mesma tese. E num primeiro momento, a área de novos negócios gosta, legal, interessante, spread melhor, boa operação, interessante seu racional, mas o meu projeto contemplava também a distribuição. Então, eu queria utilizar as revendas que nós atendíamos para serem distribuidores. E ali tinha um conflito, porque a maior parte das companhias de seguro, ela tem uma exclusividade ou a maior canal de distribuição, no mínimo, são os corretores de seguro. E é uma relação muito sensível. Então, o corretor, ele sabe exigir muito bem esse papel de exclusividade, que só ele que vai distribuir os produtos daquela instituição. Então, eu tomei 7 nãos. 7 nãos falando, ó, legal, bacana, não é nesse momento. Alguns mais direto, ó, legal, bacana, não é nesse momento e nunca vai ser. E eu fui recebendo não de todo tipo. E falei, então beleza, então já que eu não posso e ninguém tá me dando sim, vou montar uma seguradora. Isso em 2013. Só que para você montar uma seguradora no Brasil é um desafio não só técnico de competência, mas também econômico de cifras muito volumosas, né? Vamos dizer assim, a barreira de entrada para um novo entrante para o mercado de seguros, ela é alta. Ou pelo menos era muito alta, né, até então. Então eu me deparei com uma realidade, eu não tenho condições de montar uma seguradora. E aí eu comecei a olhar para um mercado paralelo. Um mercado que rodava à margem do mercado de seguro, que, igual você citou aqui antes, né, as vaquinhas, as mútuas, as associações de proteção veicular, as cooperativas, que orbitam em paralelo ao mercado de risco,
com uma solução que até então não era regulada naquela época, né? Então, eu saio lá do Itaú, que era um banco altamente pragmático, que você só podia executar, e eu olho para um mercado onde pode literalmente tudo. Então, você pode fazer qualquer tipo de oferta, não tem padrão, não tem regra, você pode fazer oferta analógica, digital, você pode fazer tudo. E aí, quando eu olhei para esse mercado, eu vi uma possibilidade. Olha, talvez se eu levar essa tese de zelo, de aceitação de risco, com essa empatia que eles têm da distribuição, que é uma coisa mais adequada a cada realidade, talvez dê certo. E a gente montou uma operação que chamava Seven. E a Seven, pelos 7 nãos e por outros motivos, eu jogava cassete também quando eu jogava basquete. Então a Seven nasce para essa aceitação de risco desse público que estava à margem. Quem tinha veículos com um pouco mais de ano, quem tinha uma atividade ainda que não era público-alvo das companhias de seguro. E essa operação deu muito certo. A gente conseguiu ali alguns milhares de associados e fomos dando tração, fomos lapidando, fomos organizando, fomos aguardando talvez o melhor momento para dar um próximo passo com essa operação. Quando vem 2020, a SUSEP lança o ambiente do sandbox. Então, o sandbox que eu te expliquei, ele só veio em 2020. Então, a Seven foi de 2013 até 2019, 20, tendo toda a tese lapidada. Então, quando chega para mim montar a Split Risk já não era uma ideia só. A Split Risk tinha todos os insumos, tinha todos os dados, tinha todas as informações, que não era uma possibilidade, era uma realidade dos últimos 7 anos que eu tinha vivido. E a diferença grande da Split é que, ao invés da gente fazer isso só na Seven, que a gente preserva até hoje, a gente decidiu ser a porta de entrada para outros empreendedores. Então, quem, igual o Pedro, queria montar uma seguradora em 2013... Agora pode. Usando vocês a como infraestrutura que a gente criou. Exatamente. Então, essa é a jornada até aqui. Muito bom. E eu falei aqui no começo, né? O quanto às vezes a gente precisa de inovação para... Essa montanha-russa que é empreender, né? Então, imagina, você estava ali com um negócio sólido, Sim. né? Que funcionava, que estava tudo bem, que estava dando resultado. E, de repente, por um fator externo, simplesmente deixou de existir. Você precisou ali ter muito essa coisa da inovação e tal para construir um novo negócio, né? Perfeito, perfeito. E eu me considero muito mais um empreendedor do que um empresário, né? Então, tipo... Ai, as pessoas não veem essa diferença em geral, né? Sério, eu também acho. E é muito diferente. Eu acho. Até, e você vê, hoje no grupo a gente tem um CEO, por exemplo. O CEO, o Marcos, ele tem muito mais essa visão pragmática, guiado por indicadores, olha para trás e faz a mensuração, a linha. O empreendedor, ele quer criar, né? O empreendedor, ele é meio que movido a desafios que ele está vencendo, mas a desafios futuros. O empreendedor, ele é um solucionador de desafios, de obstáculos, de problemas, né? Porque eu acho que o empreendedor, ele tem uma ótica diferente da maioria das pessoas. Aonde o problema, ele deixa a pessoa, às vezes, inerte, estagnada, travada, o empreendedor vê uma oportunidade que o motiva, né? Não, eu vou solucionar esse problema, eu vou resolver essa equação. Só que automaticamente, às vezes, o empreendedor também não é tão organizado, né? Ele não faz algumas... ele não cria algumas práticas de processo. O empreendedor tem dificuldade, às vezes, em seguir processos muito rigorosos. Acho que hoje eu entendo por que eu tinha dificuldade no banco. Porque quando me colocam regras muito específicas, eu quero fazer do meu jeito. Eu não quero fazer exatamente do jeito que foi falado para mim fazer. Então eu vejo muito essa diferença das duas. Acho que são complementares. Acho que quando você está começando, você tem que ser os dois. Então você tem que ser criativo, tem que resolver, mas tem que ser organizado, tem que poupar energia, tem que saber fazer negociação, tem que saber fazer essa parte. Mas quando o seu negócio vai ganhando escala, faz muito sentido você olhar qual dos pilares ali tem mais a sua cara e você se complementar com uma equipe que vá trazendo. Então, é como eu aprendi a empreender, né? Reconhecendo minhas virtudes e validando elas, mas reconhecendo as minhas fragilidades, trabalhando elas, mas talvez eu não sou a melhor pessoa para fazer aquilo, né? Traz as pessoas melhores para complementar isso e fazer isso dar certo. E você falou, né? Seu pai era um empreendedor. Perfeito. Você acha que vem daí essa sua característica de empreendedor? Eu acho que vem muito daí. Eu acho que eu tive bons exemplos. Assim, nesse ponto eu falo que eu sou muito privilegiado, né? Eu tive acesso a pessoas que souberam se virar com o que tinham, né? E ao invés de ficar reclamando da vida e das
poucas condições, arregaçaram a manga e foram fazer. Acho que meu pai foi um exemplo disso, né? Meu pai acho que nunca teve uma carteira assinada, ele nem sabia o que era isso. Ele faleceu há 3 anos, mas acho que ele nem sabia muito bem o que eram essas regras, porque ele sempre se virou. Sempre se virou tomando crédito, fazendo uma antecipação, vendendo, gerando. Então vem. Mas acho que vem muito da minha mãe, viu? A minha mãe era o tipo de pessoa que nós tínhamos uma realidade muito limitada financeiramente, muito, muito carente mesmo, mas eu não tinha essa percepção. Então depois de mais velho, eu sabia, nossa, como que a gente era pobre, hein? A gente era pobre com força mesmo. Só que minha mãe conseguia transformar aquele ambiente onde eu não sentia falta de nada. Então eu lembro que, coisas básicas, se eu olhava pro lado, eu tinha vontade de comer uma pizza, a gente não tinha condição econômica de comprar. Ela dava um jeito lá de fazer uma massa no liquidificador, bater e criar e fazia lá. A gente não tinha condição de comprar um lanche, ela criava, pegava os insumos e fazia. Ela era ultra mega criativa nas nossas roupas, então e era complicado, porque eram 2 meninas mais velhas. Eu era um menino, como que ela ia fazer essa adaptação sem ficar ruim pra mim, né? Mas ela criava seu jeito. E aí eu acho que eu tive essa mescla do sonhador, que era meu pai, aquele cara que era muito otimista, da pessoa que era muito econômica, que era minha mãe, que fazia muito com pouco. Então, criativa ao extremo. E aí depois eu fui tendo boas experiências, eu tive bons patrões, né? Eu soube aproveitar dos patrões que eu tive lá em Casa Branca, no banco, em outros, que eu acho que é uma oportunidade que a gente tem, né? A gente conseguir começar a empreender no ambiente dos outros, né? Então você tá lá resolvendo o problema do seu contratante, não classifica aquilo como nós e eles, né? É você tendo a oportunidade de criar uma solução num ambiente onde, se tudo der errado, não vai recair sobre você aquela consequência, né? Tem uma empresa que tá ali te dando espaço para fazer isso. Então eu tive empresas que me apoiaram para mim fazer essa jornada, até talvez eu ganhar a minha maturidade e poder começar a lançar os meus projetos, né? Então, eu acho que eu tive fui muito agraciado, vamos dizer assim. Talvez tinha alguém sempre me guiando ali, me colocando no lugar certo, para mim aprendendo uma disciplina nova para chegar até aqui. E Pedro, a experiência, né, de fechar a empresa praticamente da noite para o dia, como foi? E o que isso te traz para o momento que você está agora, inclusive pensando em risco? Porque você trabalha com essa questão do risco, né? E você passou ali por um momento que foi um risco grande, né? De certa forma, você mapeava isso? Não, hoje você mapeia? Falando de como foi a experiência, eu lembro muito bem do dia da demissão do pessoal, talvez um dos piores dias. Só que um dia de uma alta consciência, de entender que às vezes não é só um reflexo das suas decisões. Tem algo maior, às vezes, que vai te limitar e você vai ser responsável por comunicar aquele fato, mas não fica também querendo transferir essa responsabilidade. Você montou o negócio, você deveria ter medido melhor os riscos de incluir esse negócio no segmento. Então foi um dia muito ruim, mas um dia de alta consciência, de conversar com aquelas pessoas que acabam se tornando seus amigos, que você vai tendo... Empresa pequena tem muito isso, né? Você tem dificuldade em separar o que é o profissional do pessoal, você se envolve com as pessoas. Então foi um dia muito triste, mas de alta consciência. E automaticamente, talvez para hoje, isso me deu essa ampliação de responsabilidade. Antes de começar um projeto hoje, talvez eu contemplo muito mais fatores do que eu contemplava antes. Então, quando eu falei da barreira de entrada, o empreendedor ele tem geralmente uma ótica, o que está dando certo? O que está funcionando? E aí ele olha que vira uma tendência, e às vezes alguns vão olhar para fora para ver o que ele pode tropicalizar e trazer para o Brasil, e ele contempla esse fator e fala, vou fazer isso também. Só que se você não contempla a barreira de entrada para que outras pessoas reproduzam isso também, daqui a um tempo vai ter uma enxurrada de oferta. E o que vai acontecer? Vão banalizar preço, e a sua solução que você lançou provavelmente talvez não vai fechar a conta. Porque vai vir, às vezes, um grande player que vai fazer isso numa escala muito maior e aí vai inviabilizar todos aqueles que começaram a fazer esse negócio. Hoje eu contemplo muito isso. Então, antes de eu começar qualquer tipo de empreendimento, colocar mais energia, eu contemplo o que é uma tendência presente e futura, mas eu contemplo também o esforço que o meu concorrente vai ter que fazer para reproduzir a minha trilha. E isso também tem que me defender. Porque não é que ele não possa reproduzir, mas ele, no mínimo, vai me dar um tempo
para que eu ganhe um nível de maturidade, e quando ele começar a fazer essa trilha, eu já vou estar robusto o suficiente para que ele não me ameace e não me atrapalhe no meu plano de negócio. Então, acho que veio essa maturidade também para empreender hoje em dia. Qual o futuro que você imagina para os seguros, por exemplo, ou para a Split Risk? Falar para você, eu sou um otimista e eu imagino que a gente vai ser um agente muito ativo nessa transformação. Com certeza não o único. Eu acho que a gente vai trazer vários outros empreendedores, empresas. Assim como o Nubank fez, eu acho que a gente vai mudar um pouco de mentalidade da tomada de risco no Brasil, entendendo o seguro como um produto também social. O seguro não é só um produto financeiro, o seguro deveria ser um apoio para a população como um todo. Imagina se o Rio Grande do Sul, naquela tragédia que a gente passou, e esse ano é ano de El Niño de novo, né? Falam-se que talvez possa acontecer. Se a maior parte daquelas pessoas tivesse uma apólice de seguro. Pô, a tragédia teria acontecido porque é uma outra questão. Mas como eles iriam se recuperar dela, nas suas residências, seus veículos, seus empreendimentos, seus negócios, seus utensílios, seria num nível de estresse muito menor e com uma velocidade de recuperação muito maior. Eu imagino um Brasil assim. Eu imagino um Brasil altamente consciente, economicamente com as pessoas mais estáveis, tendo acesso a produtos e situações... Porque eu acredito que o Brasil está melhor do que ele era. Eu acho que o Brasil melhorou, sim. A gente lamenta, acho que talvez não na velocidade que a gente gostaria, né? A gente olha para lá e fala assim, pô, poderíamos também estar fazendo isso. Mas eu vejo esse Brasil mais consciente, com um crédito mais equilibrado, com oportunidades mais justas. E acho que isso não é só responsabilidade do Estado. Eu acho que a gente tem que cobrar os nossos governantes, acho que a gente tem que ser exigente, acho que a gente tem que pensar e lembrar de quem que a gente elegeu. Fomos nós que colocamos, direto ou indiretamente, aqueles que estão lá. Mas eu acho que também não dá para transferir só para eles, né? O que a gente pode fazer, né? O que programas como esse seu pode fazer e provocar e falar para que aquela pessoa que está lá no agreste do Pernambuco, ou daquele que está no extremo sul do país, pode fazer diretamente para melhorar a vida dele, da família dele e da sociedade que ele se relaciona. Dá para fazer, né? O Brasil tem muita desigualdade, mas tem muita oportunidade ainda, né? A gente tem muita frente. Então eu acredito nesse Brasil, sabe? Esse Brasil que tenho fé que o Estado vai melhorar, que nossos governantes vão melhorar, mas que os empreendedores podem ocupar um papel aí de destaque também nessa E tem um mudança. papel do empreendedorismo que é esse impacto, né, de transformação. E não estamos falando de empresas pensando só no impacto social, não estamos falando de ONG. Mas qualquer empresa que você coloque no mercado, ela vai ter um impacto de transformação, né? De melhor atender um mercado de seguros, melhor atender um mercado de educação. Aqui a gente busca passar informação para que outros empreendedores se inspirem, ou pessoas se inspirem a empreender e transformar. Então, o empreender tem isso, né? Essa força. Então, é importante a gente ter a consciência dessa força e usá-la de forma positiva, né? Acho que é por aí. Uma economia mais colaborativa, né? Eu acho que a gente viveu uma era muito de concorrência e talvez a nossa principal escola, que é o mercado americano, né? Que é um mercado de embates, né? Você vê de grandes marcas. Eu acho que essa era tá deixando um pouquinho e a gente tá vindo para uma era mais colaborativa. E você pode ver também nesse movimento no mundo como um todo, né? Você vê soluções sendo criadas onde concorrentes agora, eles fornecem componentes porque, no final das contas, se eu tô olhando para o consumidor final e eu quero entregar uma solução economicamente mais agradável para ele, faça sentido a colaboração. É como vocês trabalham, né? Na verdade, a essência de vocês é colaborativa, essa, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente está vivendo um pouco mais essa maturidade de... se a gente pegar alguns anos atrás, programas como o seu, onde um empreendedor vem aqui e ele abre o peito e ele fala das estratégias. Se você pega um empreendedor de 25, 30 anos atrás, ele fala, não, mas por que eu vou contar como que eu faço? Por que eu vou falar? Tipo, era quase que o segredo do bolo, era o diferencial dele. Eu acho que hoje a gente vive uma era, não. Ó, eu faço assim, espero te ajudar dessa forma. Não precisa repetir exatamente como que eu faço, mas pega um ou outro insumo, leva para o seu negócio, ouve a história de outro empreendedor que vai vir aqui, de outro e constrói o seu modelo de negócio. Então, acho que a gente está passando por esse processo de maturidade. A gente ainda tem alguns programas sociais que eu acho que eles mais afastam a nossa população de uma mentalidade de prosperidade do que liberta ela. Eu acho que é um programa mais cabresto do que um programa que deveria... Eu não acho que programas como Bolsa Família deveriam deixar de existir. Eles são fundamentais.
mas ele é uma peça, né? Ele deveria ter um complemento, ó, te apoio nesse cenário, te levo para esse nível, para esse outro nível, para esse outro nível, porque esse é o papel do Estado, né? O papel do Estado ele é te desenvolver, te colocar. Então, eu acredito que a gente está melhorando. Isso é interessante, né? Eu até já ia encerrar, mas já que você falou, o Bolsa Família, a gente coloca ele como um projeto de esquerda e um projeto do PT, e ele não é. Com certeza não. Ele é um projeto liberal e ele é um projeto que nasceu no governo FHC. Ele pode ter sido modificado e criou essa pecha toda, né? Mas ele tinha justamente isso que você falou. É um projeto que vai te ajudar financeiramente num momento, era o Bolsa Escola, tem que estar na escola, e aí você também tem que ter o trabalho de fortalecer a escola. É um todo que tem que funcionar junto, né? Não é uma única coisa que vai fazer melhorar, né? E às vezes a gente vai deixando partes dessa engrenagem para trás e acaba não tendo o impulsionamento e a transformação que o projeto poderia ter, né? O que eu vejo no Brasil, Juliana, assim, a gente tem uma habilidade muito grande de fazer com que as nossas diferenças nos afastem e a gente esquece que a nossa essência poderia nos aproximar. Assim, para muitas pessoas é mais importante determinar quem que é o criador do programa do que a viabilidade do programa para o nosso futuro. Então, eu acho que no presente a gente deveria, assim, é um programa que foi criado, igual você falou, desde o governo FHC ele foi criado, mas ele tá meio que estagnado, né? Ele tá meio, falta lapidação, falta um senso, porque talvez a realidade nossa lá em 94, era acho que outra, era um período, e agora são outras situações. Eu acho que querer rotular, eu vejo no Brasil muito querendo rotular que os de direita são mais os empresários e os de esquerda são mais os empregados, os trabalhadores. Aí a gente vê a pauta 6x1, que é porque você não quer dar 2 dias de folga, você é malvado, você quer passear e não quer... E aí fica sempre nessa coisa maniqueísta, né? De, o empresário malvado não quer escala 5x2 ou 4x3 ou sei lá o quê. Quer ficar no 6x1. Aí vai do outro lado, porque são os empresários bilionários. Que empresário brasileiro é bilionário? Exato. Que empresário brasileiro é bilionário? Os poucos que são, acho que vão embora do Brasil pelas questões fiscais ainda, assim, né? Se a gente pegar a maioria das empresas, eu fiz um vídeo esses tempos falando disso, assim, a maioria das empresas aqui, 70% são pequenas e médias, que respondem a, sei lá, 90% das carteiras assinadas. É com essas pessoas que estão na operação que você está discutindo a escala 6x1. Não é com o problema. Exatamente. Para eles pouco importa. Tanto faz. E muitas das vezes, talvez essas empresas mais maduras até já estão atendendo essas escalas, talvez. Porque o próprio profissional exige essa escala, né? Exato, está num outro nível de maturidade. A diferença é que aplicar uma regra para toda uma economia, onde tem operação de call center, por exemplo. Como que eu aplico isso? Então, a rede de serviço, de comércio é uma realidade, a indústria é outra. A gente ficaria, acho que, horas e horas... O rural é outro. A gente precisa ter olhares diferentes, né? Exato, porque eu acho que nós temos uma oportunidade, como nação mesmo. O Brasil é um país, é uma economia grande, mas também devido a uma alta população, mas ainda com uma moeda fraca, ainda com uma ineficiência em vários processos, infraestrutura. A gente ainda, se comparado com outras economias, ainda muito abaixo. E a gente tem que fazer esse equilíbrio. O Estado deveria ser um viabilizador. Eu acredito num Estado mais enxuto, num Estado que realmente tenha suas agências regulatórias, que viabilize, que faça conexões, mas eu acredito muito na força do empreendedorismo. Eu acredito muito na força dos empresários, se aproximando, tendo agendas em conjunto. E, claro, com as suas ideologias distintas ali e dando tudo espaço. bem, o importante é conversar. Tudo certo. Para se entender, né? Tudo certo. Mas eu continuo sendo otimista. Eu acho que a gente vai viver bons momentos. Estamos num ano de eleição. Então, eu acho que... o tema é chato, eu não quero... não transfere essa responsabilidade, não. Você vive aqui, você também deveria... Se esforça um pouquinho, descobre quem vai ser seu candidato à presidência, quem vai ser seu governador, quem vai ser seu senador, seu deputado. Se a gente perguntar aqui para o pessoal que está ouvindo, quem foi o seu deputado na última eleição? Ninguém vai lembrar. Eu acho que vão ser poucos que vão ter a recordação. Mas é você que colocou aquela pessoa lá, né? Você que contratou ele, é como se você fosse o empregador. Agora você está na oportunidade de empregar. Que deputado você vai empregar?
que senador, que governador, que presidente. Pô, se coloque nesse papel agora e para quem você vai dar emprego? Se você não dá esse emprego, alguém vai dar em seu nome. Então, acho que é uma pauta muito importante também que a gente deveria estar mais atento a ela. Concordo plenamente. Pedro, obrigada pelo papo. Que isso, foi um Parabéns prazer. pela empresa, né? Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento e sua experiência aqui com a gente. Obrigado você pelo espaço, parabéns pelo programa aí. Obrigada. E espero um dia aí, em breve, voltar para contar atualizações aí de como a gente tá. Tomara, com certeza. Fico esperando. Combinado, então. Pessoal que acompanhou a gente até aqui, muito obrigada mais uma vez. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, isso é importante pra gente. Até o próximo episódio.